Essa questão, ela traz um assunto importante que é o avanço da cafeicultura, principalmente aí na região, pegando São Paulo, estado de São Paulo. O que é que você vai lembrar? Ele vem do Rio de Janeiro e vai até São Paulo pelo famoso Vale do Paraíba, tá certo? A própria legenda, o seu conhecimento de cartografia, ele é importante. Você vai ver aí na legenda, tá certo? No seu canto inferior direito, que ele coloca o café no Rio de Janeiro e em São Paulo e os períodos, tá certo? E as setas indicando o avanço da cultura para os estados. Perceba que ele vem, tá, do Rio de Janeiro, chega até São Paulo. E o que é que você vai lembrar, pessoal, quanto à questão da cafeicultura? São Paulo, ele vai apresentar, diferente do estado do Rio de Janeiro, condições geográficas mais favoráveis. Como, por exemplo, a questão climática, tá? É um fator decisivo. A estrutura de elevação da cidade de São Paulo e depois a corrida para o oeste paulista, por existir terras abundantes para a produção, são dois fatores que vão favorecer o avanço da cafeicultura. Um outro fator geográfico importante, além da questão climática e da possibilidade de expansão da cultura, é um solo altamente fértil. O solo arenito-basáltico que essa área vai incorporar, um solo conhecido como solo de terra roxa. Então são fatores geográficos importantes que definem a estrutura da produção da cafeicultura na Grande São Paulo. Desculpem, na parte do oeste paulista. A Grande São Paulo é um termo mais usual para urbanização, incorporando a cidade de São Paulo e os municípios que fazem parte da sua região metropolitana. Então, a partir da produção do oeste paulista, nós vamos ter um fluxo de transportes, principalmente ferrovias, que vão levar até São Paulo e de São Paulo descendo para Santos, a estrutura portuária para escoar essa produção para o mercado externo. Então esses são fatores importantes. Olhe como a leitura de um mapa, ela nos traz informações suficientes para a resolução da questão. Mas vamos observar agora o comando. O mapa apresenta o processo de expansão do café no sudeste brasileiro. A territorialização dessa produção para o oeste paulista. Esse processo foi possibilitado. Letra A, pela inadequação do clima da região do leste paulista para o plantio e o cultivo da cultura cafeeira, o que tornou necessária a busca por outra região produtiva. Item incorreto. Veja que ele diz inadequação do clima, tá certo? O item B diz, pela falta de interesse da elite paulista no Vale do Paraíba, uma vez que o café não prosperou na região, pelo contrário, pessoal, ele prosperou na região, tá? Foi um fator de desenvolvimento econômico forte para o Rio de Janeiro e ele desce por uma questão de expansão natural até a região de São Paulo, tá certo? Então o item também incorreto. O item C diz, pela urbanização do Vale do Paraíba, que passou a ter a sua economia baseada na indústria, modernizando e enriquecendo suas cidades. Pessoal, existia um grande conflito entre a estrutura produtora agrícola, tá, e aqueles que queriam implantar o desenvolvimento industrial. O desenvolvimento industrial ele vai ocorrer no período da década de 30 e década de 50 com maior intensidade, fruto de desgaste econômico gerado, por exemplo, com a crise de 29 e a necessidade que o Brasil tinha de exportar, mas só tinha um produto na grande pauta de exportação, que era o café. Existia um grande comando na economia por parte do latifúndio, dominador da produção cafeeira. Tá certo? O item D diz, pelas dificuldades de escoamento do café produzido no Vale do Paraíba para os portos, prejudicando a exportação. Não encontramos essa dificuldade, tá certo? E o item E diz, pelas grandes extensões de terras contínuas no oeste paulista, atrelados ao uso de tecnologia mais avançada, como o arado e o despolpador
para descascar os grãos. Tecnologia, lembre-se, para a época da produção. Portanto, a opção correta dessa questão, o item é de emoção. Até a nossa próxima questão.